Exatamente. E, continuando nesse assunto, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, divulgou um novo plano de cessar-fogo em Gaza para entendermos todos esses detalhes. Então, a gente vai incluir na nossa conversa também o professor de Relações Internacionais do Centro Universitário de Brasília, o Danilo Porfirio de Castro Vieira. Seja muito bem-vindo aqui no Jornal da Manhã deste domingo para trazer as informações, né, Danilo? Eu já gostaria de começar te perguntando sobre a questão desse cessar-fogo, porque o Benjamin Netanyahu, ele garante que o Hamas não pode mais ter o poder militar e até mesmo político para isso selar o acordo. Você acha que realmente avança esse acordo ou tende a voltar atrás? De que forma que você, diante de todo esse contexto, pode fazer uma interpretação para a gente e traduzir todo esse cenário de guerra? Bom dia. Primeiramente, bom dia, David, Lívia. É uma satisfação. David, já conversamos, né, há quase 7 meses sobre essa questão do conflito e as sucessivas promessas, ou vamos dizer, programas propostos, né, de cessar-fogo. E até então sempre expus o meu ceticismo em relação a esses programas de cessar-fogo, né? Agora, eu estou otimista. Agora, diante de diversos fatores, acredito que é a primeira grande oportunidade de um processo de pacificação, se não de pacificação precária, de um programa de conclusão desse conflito a médio prazo. É assim que vejo. Por que digo isso, David? Porque, na verdade, Israel finalmente chegou numa situação estrategicamente confortável na perspectiva militar. Ele conseguiu, de forma sensível, vulnerabilizar, fragilizar as forças do Hamas. Essa promessa do Netanyahu de destruir o Hamas, como o Felipe mesmo disse, é retórica, porque nós não destruímos causa, nós não destruímos ideal. O Hamas continuará, mas a presença do Hamas não será a mesma anterior ao conflito. Temos agora Israel, portanto, controlando efetivamente toda a região de Gaza. Nós vimos aí a ocupação do centro de Rafah, e, obviamente, Israel deu alguns recados, vamos dizer, contundentes aos apoiadores do Hamas. Diga-se, Irã e os seus agentes dentro do arco xiita. Houve um recado categórico. Somado a isso, existe um momento eleitoral sensível nos Estados Unidos, onde há uma pressão, há uma sensibilização da comunidade internacional em relação ao drama dos civis palestinos e, por fim, o que há aqui de importante a ser levantado. Há um interesse norte-americano e israelense num processo de estabilização para que haja a possibilidade de retomada das aproximações entre Israel e a Arábia Saudita. Que foi, já disse isso mais de uma vez, foi a grande causa da ação iraniana como agente apoiador desse conflito. Desestabilização do processo de aproximação abraâmico entre a Arábia Saudita e Israel. Os Estados Unidos veem essa reaproximação e a estabilização como um programa necessário, inclusive o Biden chama de cinturão de segurança contra a grande ameaça local, que é o Irã. Então, eu vejo com grande otimismo, David, esse processo de cessar-fogo agora, né, contrariamente às outras promessas. Agora, professor, a gente mostrou na reportagem e o senhor confirmou pela resposta que deu agora que há uma grande possibilidade de avançarmos, porque o próprio Hamas vê com bons olhos esse novo acordo que está sendo costurado. Mas aí, voltando para as principais motivações para essa guerra que se instalou na região desde o dia 7 de outubro do ano passado, nós temos um Hamas
que não aceita a coexistência como Estado de Israel, e nós temos Israel que, por enquanto, na pessoa de Benjamin Netanyahu, não deu muitos sinais de que concorda com essa proposta de criação de 2 estados, de coexistência de 2 estados. Então, supondo que nós avancemos para esse acordo de cessar-fogo, há a possibilidade de ele ser apenas temporário, porque essa causa inicial da guerra ainda está longe de ser resolvida, professor? Lívia, uma coisa é o cessar-fogo, outra coisa é o reconhecimento da soberania palestina. Eu insisto aqui, agora eu vou voltar ao meu lado cético, eu não vejo, nem a curto, nem a médio, nem quiçá a longo prazo, a possibilidade de um reconhecimento de um Estado palestino, do convívio de um Estado, da criação de um Estado, ou até mesmo de dar-se apoio à autoridade palestina localizada na Cisjordânia. Netanyahu deixa claro que nunca foi a favor, nunca viu com bons olhos o acordo de Oslo. Ele vê como um problema, a questão de dar aos palestinos a autonomia palestina. O que vejo é que a faixa de Gaza ficará, o próprio Felipe fala, desse plano de segurança que seria a última etapa do processo de ocupação. Vamos ter aí, vamos dizer, uma ocupação velada, ou, vamos dizer assim, uma ação de vigília constante na região da faixa de Gaza. Hamas, como o Irã, não reconhecem a existência do Estado israelense. A questão é essa. Não adianta ratos rugindo. E esse é o objetivo de Israel, transformar o Hamas num rato que ruge. Destruir o Hamas, insisto, é muito difícil. Destruir causa, ainda mais um movimento que se alimenta pela lógica do martírio jihadista, pela própria violência. Ele usa, inclusive, a violência que acontece na faixa de Gaza para promover a sua causa. Então, deixar de existir acho muito difícil, Lívia. Mas o objetivo de Israel é vulnerabilizar, enfraquecer ao máximo as forças do Hamas, para que ele não seja uma ameaça concreta e palpável. Então, essas são as pontuações que eu levanto. Estamos conversando com o professor de Relações Internacionais, Danilo Porfirio de Castro Vieira, aqui no Jornal da Manhã. E eu vou incluir também na nossa conversa o Felipe Monteiro, que tem questionamentos diante de toda essa análise, essa possibilidade de cessar fogo em Gaza. Bom dia, professor. Prazer estar com você nessa manhã de domingo. Sempre prazer ouvir os seus comentários e as suas análises. A minha pergunta vai no seguinte sentido, Recentemente a gente viu que a Irlanda, a Espanha e a Noruega declararam apoio à Palestina e reconheceu a necessidade do reconhecimento da Palestina como país. E você vê que esse ano é ano de eleição nos Estados Unidos também, não é? E o Biden está tendo uma pressão muito grande na sua base de apoiadores, inclusive daqueles jovens, democrata, progressista, que é contra a guerra e que é o fim da guerra. O que você acha que esses dois catalisadores ajudaram agora os Estados Unidos e Israel a terem uma postura mais pragmática em relação a divulgar um novo plano de cessar-fogo na faixa de Gaza? Felipe, é um prazer também estar conversando com você e dizer, Felipe, que a pressão internacional e a pressão de setor do eleitorado norte-americano tem sua importância, mas talvez, Felipe, aqui, no meu entender, é uma importância, principalmente da comunidade internacional, muito mais simbólica. Nós temos que lembrar, Felipe, que desde a década de 90 já vemos movimentação em defesa da criação de um Estado palestino dentro da Assembleia Geral da ONU. Desde a década de 80,
A então OLP já tinha uma cadeira na ONU, depois a Autoridade Palestina tem uma cadeira na ONU, fala-se por mais de uma vez dentro da Assembleia, ações de votação majoritária, dizendo do reconhecimento do Estado palestino, e eu sempre brinco falando muito sério. Cadê o Estado palestino? Não veio o Estado palestino. Não existe ainda o Estado palestino. E eu não consigo ainda vislumbrar o Estado. Pois se trata de uma questão, e aqui eu quero deixar muito claro, de soberania de Israel. Como assim de soberania de Israel? E a autonomia dos povos, e a autonomia do povo palestino. A questão aqui é a segurança de Israel. Tanto que dentro vamos dizer, da sociedade israelense, vemos questionamentos sobre a continuidade, né, desse conflito, defesa pela cessação, reivindicação da recuperação dos reféns, mas ainda existe resistência dentro da própria sociedade israelense sobre a criação desse Estado palestino. Não é? Se realmente a criação do Estado palestino seria uma questão, um meio para a pacificação da região. Claro que Benjamin Netanyahu foi até o último momento, porque o intuito era o controle da faixa de Gaza, para ter o conforto do cessar-fogo. Somado, obviamente, aí sim, Felipe, a pressão norte-americana, que está à beira do quê? De uma eleição presidencial, onde o candidato da oposição, Donald Trump, explora os sucessivos fracassos no processo de mediação do presidente Biden. Né? Então, eu volto a insistir. Israel agora está numa situação confortável para negociar um cessar-fogo. Professor Felipe, aproveitando a sua participação aqui no Jornal da Manhã, aliás, o Danilo, né, o Felipe que fez o comentário, nosso Felipe Monteiro, em relação às eleições no México, pela primeira vez a gente pode ter uma mulher eleita no México, né? A Sheinbaum tem 55% das intenções de votos, a Gálvez 31%. Em relação a esse contexto das eleições mexicanas, o senhor acredita que realmente essas intenções de voto elas tendem a se confirmar? Sim, na verdade eu acredito que as tendências eleitorais demonstradas no México, né, levarão, né, a candidata à ascensão presidencial. Teremos aí provavelmente uma primeira presidente no comando do México. Só que o que eu me preocupo, David, é se esse tipo de postura gerará uma mudança efetiva na política do México, no que se refere às questões de segurança, às questões referentes à ação do narcotráfico na região. Devemos lembrar que o México, junto com a Colômbia, sediam os grandes cartéis, né, do narcotráfico, né, que é um grande problema, inclusive para os americanos, e também a questão de uma efetiva democratização das estruturas mexicanas, porque sabemos que o México é um país extremamente elitista e aristocrático. Há uma estrutura de poder que está há séculos. Muda partido, mudam pessoas, mas o Estado mexicano é um Estado extremamente aristocrático e exclusor no que se refere à participação efetiva de setores da sociedade civil. Agora, professor, como o David citou, as pesquisas de intenções de voto, se Sheinbaum realmente vencer essas eleições, que vão começar daqui a pouquinho, ainda hoje, sim, lá no México, se não me engano, às 11 horas pelo horário de Brasília, 8 horas da manhã lá no México, eu preciso confirmar essa questão de fuso ainda. É uma sinalização de confirmação, de apoio do atual governo, do atual presidente, o López Obrador, ou não? É uma virada, levando-se em consideração que se trata de uma mulher, algumas pautas que não necessariamente eram defendidas por Obrador, aliás, que foram expostas nessas campanhas agora. O que a gente pode interpretar em relação a uma possível vitória de Sheinbaum? O governo do Obrador foi um governo livre que vai terminar com uma cadeia de críticas.
Ele não termina, né, o governo dele com toda a popularidade que se esperaria. Existem problemas. O que vejo é que essa eleição tem, inclusive, uma dimensão metafórica, simbólica, não é? Para que há uma reivindicação por parte da população, significativa da população, por o quê? Por uma mudança de postura, não só de governo, mas de Estado dentro do México. Por isso, da minha livre preocupação. Será que teremos efetivamente essa mudança? Esse é o ponto. Agora, professor, se, como o David citou, as pesquisas de intenções de voto, se Sheinbaum realmente vencer essas eleições, que vão começar daqui a pouquinho, ainda hoje, sim, lá no México, se não me engano, às 11 horas pelo horário de Brasília, 8 horas da manhã lá no México, eu preciso confirmar essa questão de fuso ainda. É uma sinalização de confirmação, de apoio do atual governo, do atual presidente, o López Obrador, ou não? É uma virada, levando-se em consideração que se trata de uma mulher, algumas pautas que não necessariamente eram defendidas por Obrador, aliás, que foram expostas nessas campanhas agora. O que a gente pode interpretar em relação a uma possível vitória de Sheinbaum? O governo do Obrador foi um governo livre que vai terminar com uma cadeia de crítica. Ele não termina, né, o governo dele com toda a popularidade que se esperaria. Existem problemas. O que vejo é que essa eleição tem, inclusive, uma dimensão metafórica, simbólica, não é? Para que há uma reivindicação por parte da população, significativa da população, por o quê? Por uma mudança de postura, não só de governo, mas de Estado dentro do México. Por isso, da minha livre preocupação. Será que teremos efetivamente essa mudança? Esse é o ponto. Nessa toada de destaques internacionais, a gente deu uma reportagem, exibimos agora há pouco uma reportagem também das eleições lá na Índia, que vão ter o resultado divulgado muito possivelmente agora na próxima terça-feira, dia 4. Foram meses, né, de eleições, eu acho que é o maior processo eleitoral do mundo, se não me engano, 1 bilhão de eleitores. 1 bilhão de eleitores lá na Índia. O que a gente pode esperar em relação a esse resultado? Há uma expectativa de continuidade de Modi, né? É isso mesmo que deve acontecer? Modi é uma liderança, Lívia, extremamente popular. Claro que não existe unanimidade, mas é uma liderança que tem voz dentro da população, ele é extremamente carismático. Ele alça a Índia a uma situação de efetivo protagonismo, inclusive uma certa independência nas ações articuladas dentro desse grupo que chamamos de BRICS. Não é BRICS? Como vocês mesmos já enfatizaram, o grande desafio é a questão do emprego, né? Do desemprego na Índia, que não é só um problema na Índia, mas um problema em parte significativa do globo, aí, da comunidade internacional. Vemos aqui no Brasil, vemos no próprio México, na América Latina, a questão de termos aí um processo de acolhimento da mão de obra mais jovem nesse processo. Entretanto, vejo que ainda, aos olhos dos indianos, existem muito mais bônus do que ônus no governo atual e veremos provavelmente um processo de continuidade. Bom, nós recebemos aqui o Danilo Porfirio de Castro Vieira, ele que é professor de relacionamento internacional, de relações internacionais. Eu agradeço muito a participação neste domingo aqui no Jornal da Manhã, professor. Eu que agradeço. Um bom início de semana para todos. Obrigada, professor, para nós.